Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Mais uma vez aqui estamos reunidos para a prática da palestra virtual. Hoje teremos conosco o nosso irmão Paulo Meireles, que vai trazer um tema muito importante ainda no mês de setembro, né, o Setembro Amarelo, com relação à prevenção do suicídio, exatamente com esse título, em que ele vai trazer para nós as colocações sobre como que esse mal nos aflige, né? Como que temos várias famílias destruídas, não só para aquele que provoca esse mal, mas para si mesmo, né? Mas para todos aqueles entes queridos que aqui ficam tristes com o suicídio. Mas antes de passar a palavra para o nosso irmão, eu vou fazer a leitura de uma mensagem que está no livro Bilhetes Fraternais de Espíritos Diversos. É a mensagem número 74, Acende a Tua Luz. O Evangelho de Jesus, na doutrina espírita, representa uma luz a me mostrar a imensidade do esforço que tenho a fazer para melhorar-me. Chico Xavier. Imersos nas lutas da existência carnal, muitas vezes sentimos-nos fraquejar ante as dificuldades de toda a ordem que nos envolvem a caminhada. Sabes que a Boa Nova é a mensagem de bom ânimo, identificadas com a doutrina espírita as causas das suas aflições. Entretanto, diante das complexidades do dia a dia, deixas-te envolver pelo cansaço que te impede de avançar. Como ser alegre no meio das dores? Como manter a esperança ante o insucesso e a fé em face da dúvida? Indagas com amargura. Nos momentos de inquietação, recorda aos ensinamentos do Cristo, quando nos exortou a fazer brilhar a nossa luz. Temos projetos de conquistas que precisamos tornar definitivas pelo empenho em prol da própria transformação moral. Compreendemos a luz como vontade, essa grande potência do Espírito. Tua vontade, tua luz. Intensifica, contudo, desde agora, no cerne da inteligência e do sentimento, contribuindo para a iluminação do mundo a partir da própria iluminação. Espírito Rodrigo. Mensagem importante, né? Porque no momento que conseguimos acender a nossa luz, nós vamos conseguir eliminar da nossas mentes qualquer mal relacionado ao tema dessa noite. Antes de iniciar a palestra, vamos fazer a mensagem
Vamos fazer uma prece, na verdade, após essa mensagem, para que assim possamos nos harmonizar com o ambiente e depois passar a palavra para o nosso irmão Paulo Meireles. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador de todos e de tudo, agradecemos ao Senhor por vossa infinita bondade e justiça com cada um de nós. Agradecemos a oportunidade da reencarnação para repararmos nossos erros, para buscarmos nosso aprimoramento moral, enfim, para sermos pessoas melhores. Agradecemos a oportunidade que temos nesse momento de adquirir o conhecimento do Mestre Jesus por intermédio da doutrina espírita, mesmo nesse ambiente virtual, mas que traz todo o conhecimento necessário para que possamos melhorar a cada dia. E assim, com grande gratidão em nossos corações, damos graças ao Mestre Jesus, graças a Deus. Boa noite, meu irmão Paulo Meireles, a CA e todos os ouvintes aqui presentes agradecem a sua presença. E nesse momento vou passar a palavra para você, então, para que você transcorra aí, discorra conosco, traga os conhecimentos necessários sobre o tema de hoje, né? Prevenção ao suicídio. Perfeito. Boa noite, prezado Ricardo. Boa noite aos queridos irmãos e irmãs que estão sintonizados conosco neste momento pelo canal da SEAI e para todos aqueles que no futuro assistirão à gravação dessa palestra, cujo tema é tão relevante. Estamos na campanha do Setembro Amarelo, uma campanha de valorização à vida, de prevenção ao suicídio, que é um tema de urgência e relevância inquestionáveis. Então, como já adiantou o Ricardo, o nosso tema ele vai estar justamente relacionado ao próprio título, né? Prevenção ao suicídio. É um tema bastante amplo, bastante complexo. Seria possível passarmos talvez uma manhã inteira, ou até mesmo, dependendo do quanto que queiramos nos aprofundar, seria possível até passar um dia inteiro somente falando sobre esse assunto e sem entrar até mesmo nos aspectos técnicos, né, psicológicos, psiquiátricos, ainda porque não é minha praia, eu não sou da área de saúde mental, minha área é outra totalmente diferente, mas esse é um assunto que desde a adolescência me chama muito a atenção e me traz sempre profundas reflexões. Então, gostaria de compartilhar um pouquinho de todos esses anos de estudo, de ponderações sobre o assunto, e quem sabe trazer um pouco de entendimento, de alento, de esperança, para quem está vivendo esse drama, ou quem está em contato com pessoas que estão passando por essa dificuldade, por esse sofrimento. Então, primeiro de tudo, começando pelo básico, né? O suicídio é ainda um tema que traz muitos tabus. Ouso mesmo dizer que é um tema que ele é subvalorizado. Muitas pessoas não dão a ele a real dimensão, o real impacto que ele tem nas nossas vidas e mesmo no nosso planeta, até que, infelizmente, venham a passar por essa experiência através de algum conhecido, algum parente, e aí, então, parece que a ficha cai, né? Então, eu creio que nunca é demais reforçarmos a dimensão desse drama na sociedade humana contemporânea. Então, primeiro, um número aproximado: todo ano, cerca de 788.400 pessoas cometem suicídio. Esse número ele foi atualizado por último em 2020, são dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que nos dão uma visão, eu diria, estarrecedora da imensidade que é o problema do suicídio na nossa sociedade. Quase 800 mil pessoas ao ano perdem a vida através do suicídio. Se nós formos
trazer isso para uma grandeza menor, que seja mais fácil de mensurarmos, nós temos que a cada segundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio em todo o planeta. E mais, não está aqui no slide, mas a cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a própria vida, não tendo sucesso. E a cada 40 segundos, alguém tem sucesso e consegue retirar a própria vida através de uma ação suicida. Além disso, falando do Brasil especificamente, nós temos que 35 pessoas cometem suicídio por dia em nosso país. Então, esse é um número muito alto. O boletim do Conselho de Justiça do ano passado deu em torno de 12.700, 12.800 pessoas que em 2020 perderam a vida pelo suicídio. Além disso, aqui no Brasil é a maior causa, ou uma das principais causas de morte de jovens entre 15 e 29 anos. No caso das mulheres, é a segunda causa de mortalidade. A primeira são complicações decorrentes da gravidez, a segunda, suicídio. E no caso dos homens, dos rapazes e jovens homens, é a terceira causa de mortalidade, ficando atrás apenas dos assassinatos e dos acidentes de trânsito. Então, em terceiro lugar, vem justamente o suicídio. Então, são números extremamente preocupantes para nós, pais, e também para aqueles que têm parentes e, enfim, pessoas queridas ou conhecidas nessa faixa etária, dos 15 aos 29 anos. A próxima faixa etária que preocupa é a partir dos 35, 39 anos, se agravando a partir dos 65 anos em diante. Também nessa faixa etária, o índice de suicídios é bastante expressivo. E quando a gente fala no suicídio, a gente pensa imediatamente naquele que cometeu tal ato. E muitas vezes não consideramos o impacto que esse ato tem na vida de outras pessoas. Então, em média, podemos dizer que 6 pessoas são impactadas diretamente por alguém que tirou a própria vida através de um ato de suicídio. No caso de um jovem, né, como estávamos falando agora, poderíamos listar pai, mãe, irmãos, avós, pessoas, namorados, pessoas extremamente colegas de classe. Aqui em Brasília tivemos alguns tristes exemplos dessa ocorrência. Então, essas pessoas, elas são impactadas, elas têm a sua vida devastada, são afetadas diretamente por um ato como esse. Tanto que eles são muitas vezes considerados e tratados como sobreviventes de um evento de suicídio, porque essas pessoas ficarão profundamente marcadas por toda a sua vida. E quando nós ampliamos essa questão, pegando aí outras dimensões, nós temos que o impacto psicológico, social, financeiro é incomensurável. Então, cada pessoa que subtrai a própria vida através do suicídio, ela deixa uma marca profunda no tecido social. Uma marca que vai causar um grande sofrimento, né? Como se fosse um meteoro, digamos assim, para usar um exemplo mais popular, que cai, se abate sobre determinada localidade e espalha um rastro de destruição que é muito difícil precisarmos com exatidão. Então, o suicídio em números nos ajuda a ter uma ideia um pouco melhor de como esse problema é grave e de como esse problema é pertinente, precisa ser tratado, precisa ser discutido, as pessoas precisam ter consciência da sua gravidade e da sua profundidade em termos do seu potencial de afetar as nossas vidas e a vida daqueles que nos são caros. Mas antes de entrarmos mais a fundo nessa questão, um pouco mais a fundo, discutir um pouco melhor, também é importante considerarmos
o nível de cobrança que a sociedade impõe a todos nós para que sejamos produtivos, para que estejamos sempre bem, como se fôssemos máquinas, como se não tivéssemos o direito de, em alguns momentos, não estarmos no nosso potencial produtivo máximo, de não estarmos com o nosso humor no que seria o estado normal, né? Nós não somos máquinas, né? Aliás, mesmo as máquinas, em algum momento, através do desgaste natural do seu uso, elas também pifam, elas também sofrem avarias no seu funcionamento, tanto máquinas mecânicas, como também as eletrônicas, né? Quem tem um celular, um computador, sabe que é questão de tempo para que, eventualmente, um dia ele pare de funcionar. Então, se nem as máquinas são imunes a variações no seu desempenho, no seu funcionamento, que dirá o ser humano. E essa é uma questão que ela é tratada de uma forma meio subterrânea, meio oculta na nossa sociedade atual, como se fosse uma vergonha nós não estarmos sempre bem, sempre produtivos, né? Uma cobrança social muito forte. E esse tema, muito recentemente, ele passou a ocupar as manchetes, a trazer luz e reflexões sobre essa questão, depois de um acontecimento muito interessante que ocorreu no início de junho, e que depois virou até mesmo capa da prestigiada revista Time. Nós temos aqui, ó. A atleta Naomi Osaka, que é considerada uma espécie de uma estrela do rock, do tênis, porque aos 23 anos ela já ganhou 4 slams, Grand Slams, que são os principais campeonatos de tênis, e foi reconhecida como a primeira mulher asiática, número 1, assim reconhecida pela Associação de Tênis Feminino. Então, uma superstar, né, uma popstar com salários altíssimos, né, e muito famosa, né, para quem é amante do esporte, com certeza conhece muito bem esse rosto. Só que antes de iniciar, antes de começarem as disputas do prestigiado e famoso torneio de Roland Garros, a Naomi ela já tinha dito, já tinha avisado que ela não concederia coletivas à imprensa durante os torneios. E, em 1º de junho desse ano, 2021, ela anunciou oficialmente que ela não iria participar do torneio de Roland Garros, o que causou um grande impacto, uma grande comoção. E ela, então, disse essa frase: está tudo bem, não está tudo bem. It's okay not to be okay. Então, o que ela está dizendo com isso é que ela é um ser humano. E ela tem, portanto, o direito de não estar tão bem assim para participar de um torneio de alto desempenho, como é o caso de Roland Garros. E isso chocou muitas pessoas, porque alguns, inclusive, de forma sarcástica e em falta de compaixão, disse, mas ela é jovem, é bonita, é rica, qual é o problema dela? Por que ela diz que não está tudo bem a ponto de alegar problemas de saúde mental e não participar de um campeonato que é o sonho de qualquer tenista profissional? Então, esse artigo da Time, muito interessante, quem tiver curiosidade, vale a pena ler, está disponível na internet, pelo menos em inglês. Ela relata justamente isso, a grande pressão que ela sofre, e principalmente dessas coletivas de imprensa, que elas ocorrem depois que o atleta participou de um torneio, e o nível de cobrança que é feito em cima deles, pelos repórteres, com críticas e acusações, ao longo de torneio após torneio, além de todo o preparo exaustivo que eles se submetem fisicamente e, é claro, mentalmente, emocionalmente, para darem o melhor de si nas quadras, eles ainda têm que enfrentar essas coletivas que, na visão delas, são verdadeiros massacres emocionais. Então, ela não se sentiu forte o suficiente em termos de saúde mental para enfrentar tudo isso. Então, eu trouxe esse ponto para a nossa consideração
para que nós entendamos que a saúde mental, ela desempenha um papel muito maior, muito mais profundo de que nós imaginamos e que, principalmente, não tem problema algum reconhecermos que, em determinado momento, nós não estamos tão bem assim. Não quer dizer que estamos entrando em uma depressão profunda, não quer dizer que estamos, talvez, caminhando para ideações suicidas, mas quer dizer que tudo bem se eu não estou no melhor dos dias, se eu não estou capaz de produzir tanto assim para a sociedade mercantilista, capitalista, onde eu atuo, e que é ok falar disso com a minha família, com os meus amigos, e mesmo nas igrejas, nos centros religiosos espíritas que eu frequento. Porque até isso acontece, né? Quando a gente, às vezes, vai numa casa espírita ou numa igreja e mostra que não está tão bem assim, as pessoas nos olham atravessados, como se pelo fato de nós estarmos numa religião, fosse nossa obrigação estar bem. É como se fôssemos pessoas de menos fé, como se fôssemos pessoas de menos valor, ou que não estivéssemos na graça de Deus, não estivéssemos abençoados por Deus. Então, olha que loucura a nossa sociedade se transforma. Nos cobra tanto que não temos o direito de não estarmos tão bem assim, precisarmos de ajuda, nem mesmo na casa espírita, no templo religioso, na igreja que frequentamos. E essa pressão social para que estejamos sempre bem e sempre produtivos, acaba por nos esgotar mentalmente, né? Entramos no estado de burnout, de estresse profundo, o que nos enfraquece as resistências emocionais e psicológicas e abre, inclusive, caminho para que uma depressão venha se instalar na nossa psique. Então, é muito importante esse ponto, de nós assumirmos que não somos máquinas, não somos deuses e que está tudo bem não estarmos sempre bem. Mas voltando, então, ao nosso tema, que está relacionado com esse último, vamos falar aqui rapidamente sobre 7 fatos relacionados ao suicídio, o primeiro deles sendo o mais importante de todos. Então, o primeiro fato, cerca de 90% das pessoas que cometeram suicídio, se tivessem buscado ajuda profissional, teriam sido diagnosticadas como portadoras de algum tipo de transtorno psiquiátrico. Vejam bem, isso significa que, em 90% dos casos, um tratamento psiquiátrico e psicológico poderia ter prevenido aquele desastre, aquele acontecimento. Outro fator importante, existem alguns sintomas de riscos que são bons indicadores de que aquela pessoa pode estar exposta a uma probabilidade maior de ter ideias suicidas e acabar por cometer o ato. São eles: ansiedade, instabilidade emocional, impulsividade e desesperança. Sendo desses fatores, a desesperança um dos sintomas mais críticos, mais alarmantes, mais urgentes de que aquela pessoa encontra-se em risco iminente de talvez tentar alguma ação contra si mesma. Porque na desesperança, a pessoa em profundo estado de sofrimento não vê mais alternativas para manter-se viva e passa a considerar que o suicídio é a única alternativa viável para eliminar o sofrimento que torna-se a cada dia mais e mais insuportável. Além disso, nós temos alguns outros fatos que o suicídio é um problema de saúde pública, inclusive. De cada 100 mil habitantes por ano, cerca de 5,7 cometem suicídios. Então, estamos falando de um problema que permeia todas as classes sociais, inclusive todas as faixas etárias, embora se concentre em 2 faixas principais, e que está presente em todas as regiões, em todas as culturas do nosso país e mesmo do mundo inteiro. Como eu já comentei desde o início da nossa fala, é um problema muito subestimado. As pessoas acham que é bobagem, que é mimimi, que a pessoa só está querendo chamar a atenção, quando estamos falando, na verdade, de uma doença mental clínica,
que não pode ser subestimada, que não pode deixar quem está sofrendo por ela entregue à própria sorte. Existem, né, os grupos de risco, falando em termos de gênero, as mulheres tentam mais atos que atentem contra a sua própria vida, porém os homens, quando tentam, são mais efetivos, porque empregam meios mais letais para tentar contra a própria vida. E um fator muito importante, que é a questão dos vínculos sociais, vínculos familiares, vínculos afetivos, mesmo vínculos profissionais. Quanto mais vínculos uma pessoa tem, isso é uma espécie de uma rede de proteção que a isola, a afasta mais desse estado de sofrimento agudo que a leva a considerar tirar a própria vida. Então, muitas pessoas, no início da pandemia, por exemplo, ficaram preocupadas com a possibilidade de um indivíduo estar em casa, isolado, que isso poderia agravar e aumentar o número de suicídios. E, pelo menos, de acordo com os últimos números que nós temos, a diferença, no caso do Brasil, de acordo com o anuário do Conselho de Justiça, entre 2019 e 2020, o acréscimo, o aumento de casos de suicídio foi de apenas 0,4%. Então, podemos dizer que praticamente não houve variação entre os números de pessoas que cometeram suicídio em 2019 para, antes da pandemia, portanto, e 2020, né? Uma parte da explicação tem a ver que as pessoas que possuíam família passaram a conviver mais com seus familiares, mesmo que talvez brigando e se desentendendo, mas os vínculos acabaram se tornando mais fortes. Além de que, claro, quem já estava em tratamento psiquiátrico psicológico continuou mantendo esse tratamento através de atendimentos online e assim por diante. Então, um impacto que, a princípio, gerou receio com relação à pandemia, mostrou-se que, na verdade, não teve esse impacto de fato, né, para a nossa felicidade. E, finalmente, que o suicídio, ele tem, sim, prevenção. Vamos falar mais especificamente sobre essa questão mais para o final, mas é basicamente o que uma pessoa nesse estado precisa é ser ouvida com empatia. Bom, como nós voltando aqui, como eu listei aqui, como primeiro ponto, como primeiro fato mais importante, que 90% das pessoas que cometeram suicídios poderiam ter sido diagnosticadas e tratadas como sendo portadoras de algum transtorno psiquiátrico. Vamos listar um pouco, vamos aprofundar um pouco nesse fato, nesse slide aqui, para destacar o seguinte. De todos os transtornos mentais relacionados ao suicídio, o principal dele, o mais presente, o mais impactante, é o estado de depressão. Sob todas as formas, desde as leves, as graves, as de origem química e as de origem social, por conta de fatos ocorridos ou por desequilíbrios de neurotransmissores, enfim, todas as formas de depressão têm um papel preponderante na questão das vítimas de suicídio. Além disso, também citamos outras aqui, não tão preponderantes assim, como transtornos de personalidade, esquizofrenia, alcoolismo, que é uma relação que muitas vezes não fazemos, mas tem características que são associativas com o suicídio e que já foram muito bem estudadas, e transtorno mental orgânico. Então, depressão é, de fato, um ponto muito significativo e que precisamos olhar com muito cuidado, porque, assim como o suicídio, a depressão ela é muito subestimada, ela é muito pouco valorizada no sentido de ter toda a sua extensão e o impacto na vida de quem a sofre reconhecidos. Por isso, eu trago aqui um vídeo que provavelmente algumas pessoas já assistiram, mas é um vídeo que eu
Perdi as contas de quantas vezes eu assisti, toda vez que eu assisto, ele me traz algum ensinamento, ele me traz alguma reflexão. O nome do vídeo é Eu Tinha um Cachorro Preto, seu nome era Depressão, aonde é um ilustrador, que na verdade isso é um livro que ele ilustrou, contando da sua experiência, né, com a depressão, colocando a depressão como se ela fosse um cachorro que o acompanha e o persegue, e o que ele fez para lidar com isso. Então é bem interessante porque muitos dos sintomas típicos e das dificuldades e da vergonha, enfim, de toda a problemática relacionada à depressão é abordada nesse vídeo. Então vale muito a pena prestarmos bastante atenção no que ele fala. O Ricardo aqui me avisou agora que esse vídeo ele está sem som. É um problema que eu já tive antes. Deixa eu ver se eu consigo, de alguma maneira. Eu vou tentar compartilhar minha tela. Talvez funcione. Pelo menos para isso. Compartilhar o áudio aqui. Eu vou voltar esse vídeo e eu vou pedir para o Ricardo me avisar caso não seja possível ouvir o som, que aí eu faço o upload do arquivo, que seria, no caso, a outra opção. Então, eu vou voltar aqui e se não tiver som, Ricardo, por favor, me avise. O que eu tenho seria enviar o arquivo, que aí ele consegue tocar esse arquivo, executar, no caso, esse arquivo, através da própria plataforma que é utilizada para fazer o stream. Então, eu vou fazer agora. O problema é que nós temos... Eu tinha escolhido 3 arquivos, mas não tem problema, eles são pequenos, então eu acredito que a gente consegue... eu já vou me adiantando aqui, antes de chegar em cada um dos vídeos, para que a gente consiga fazer tudo certinho. Então, eu estou enviando primeiro. Ricardo, assim que você receber, pode tocar aí. E eu já vou mandando os outros 2 também. Se
você só puder confirmar, Ricardo, se o arquivo está disponível, eu vejo que sim, mas eu não consigo tocar ele, porque eu não sou organizador da reunião. Eu tinha um cachorro preto. Seu nome era Depressão. Sempre que o cachorro aparecia, eu me sentia vazio e a vida parecia tornar-se mais lenta. Ele me surpreendia com uma visita sem razão ou ocasião. O cachorro preto me fazia parecer e me sentir mais velho do que eu era. Enquanto o resto do mundo parecia aproveitar a vida, eu via tudo através do cachorro. Atividades que antes me traziam prazer, subitamente pararam de fazê-lo. O cachorro preto adorava arruinar o meu apetite. Ele mastigou a minha memória e minha capacidade de concentração. Com ele, era necessária força sobre-humana para fazer qualquer coisa. Em eventos sociais, ele espantava para longe qualquer confiança que eu tinha. Meu maior medo era ser descoberto. Eu me preocupava que as pessoas iriam me julgar. Por causa da vergonha e do estigma do cachorro, eu estava sempre preocupado em ser descoberto. E então investi vastas quantidades de energia para escondê-lo. Manter uma mentira emocional é exaustivo. O cachorro podia me fazer pensar e dizer coisas negativas. Ele podia me deixar irritado e de difícil convívio. Ele tomava o meu amor e enterrava a minha intimidade. Ele adorava me acordar com pensamentos negativos e repetitivos. Ele também gostava de me lembrar o quão cansado eu estaria no dia seguinte. Ter um cachorro preto não é se sentir triste ou para baixo. É pior. É não ter a capacidade de sentir. Eu envelhecia e o cachorro preto ficava maior, aparecendo toda hora. Eu tentava espantá-lo, mas frequentemente ele vencia. Cair se tornou mais fácil do que se levantar novamente. Então eu me tornei bom em me automedicar, coisa que não ajudava de verdade. Em certo ponto, me senti totalmente isolado de tudo e todos. O cachorro preto tinha finalmente conseguido sequestrar minha vida. Quando se perde a felicidade em viver, você começa a questionar qual é o motivo da vida. Foi quando eu procurei ajuda profissional, meu primeiro passo para me recuperar e dar uma reviravolta em minha vida. Descobri que não importa quem você é, o cachorro preto afeta milhões de pessoas. Todos podem ser afetados por ele. Não existe pílula mágica. Medicação ajuda alguns. Outros precisam de outra abordagem. Também aprendi que ser emocionalmente sincero com as pessoas próximas pode mudar tudo. Acima de tudo, aprendi a não temer o cachorro preto e até o ensinei alguns truques. Quanto mais cansado e estressado você está, mais alto ele late. Aprenda a ter a mente serena. Exercícios físicos são tão eficientes quanto medicamentos para tratar a depressão. Ande ou corra e deixe-o para trás. Colocar seus sentimentos no papel pode ser catártico e revelador. Lembre-se das coisas às quais você é grato. Não importa quão ruim a sua vida esteja, tomar os passos certos e conversar com as pessoas certas fazem os dias de cão passar. Eu não diria que sou grato ao cachorro preto, mas ele tem sido um professor incrível.
ele me forçou a reavaliar minha vida. Aprendi que, ao contrário de correr dos meus problemas, devo abraçá-los. Quem sabe o cachorro preto faça sempre parte da minha vida, mas ele nunca será a fera que já foi. Nós temos um acordo. Por meio do conhecimento, paciência, disciplina e humor, até o pior cachorro preto pode ser curador. Se você está com problemas, nunca tenha medo de pedir ajuda. Não existe vergonha alguma em fazê-lo. A única vergonha é deixar a vida passar. Bom, então esse vídeo eu acho ele muito válido, porque ele, para quem já sofreu ou sofre com depressão, é uma forma de se identificar, e para quem não passou por isso, dá uma dimensão, ainda que talvez incompleta, parcial, do que significa estar de fato sobre os efeitos da depressão. Então, eu vou andando aqui, que eu vejo que o nosso tempo já está transcorrendo rapidamente. Então, nós vimos no vídeo ele citar alguns dos sintomas mais comuns de depressão, né? Alguns deles são importantes para a gente identificar pessoas assim, como, por exemplo, perder o interesse em atividades rotineiras, sentir-se irritado e cansado o tempo todo, sentir-se inútil, culpado, sentir-se triste durante a maior parte do dia, diariamente. Aliás, esse primeiro merece um pequeno comentário extra. Sentir-se triste faz parte da essência do ser humano, né? Lembrando da Naomi, tudo bem não estar sempre bem, porque nós temos altos e baixos, todo mundo, de Francisco Cândido Xavier, a nós que estamos aqui ouvindo, todos nós sofremos, até por questões hormonais, essas variações no nosso estado. Então, passar um dia triste, ok? Agora, se isso se repete dia após dia, semanas, nesse estado de tristeza constante, onde não há variações, e isso perdura, como eu disse, por semanas até, então, sim, é um indicativo que merece a nossa atenção, porque podemos estar, ou quem conhecemos pode estar entrando em um estado de depressão mais caracterizado. Então, seguindo aqui, nós temos alguns pontos importantes para considerar sobre o estado mental e o suicídio. O primeiro deles, que é muito interessante, nem sempre claro, é a questão da ambivalência. Muitas pessoas que cometem suicídio, elas não querem realmente morrer. Elas cometem suicídio porque elas querem se livrar daquele sofrimento que para elas tornou-se insuportável. Então, dentro dela, é como se houvessem duas forças. Uma que é instintiva, é da própria natureza de qualquer animal, de qualquer ser vivo, que é o da autopreservação da sua vida. E o outro, que é esse instinto de querer fugir de uma dor que tornou-se insuportável. Então, muitas pessoas que sobreviveram a tentativas de suicídio relatam que na hora que elas perceberam que elas estavam em perigo iminente de perder a própria vida, elas sentiram uma força incomensurável para lutar contra isso e conseguir sobreviver. Então, essa ambivalência, né, essa oscilação entre querer viver, mas também querer livrar-se daquela dor insuportável. E aí nós temos também a impulsividade. Então, à medida que essa dor, ela percebe-se mais aguda, é um momento onde a pessoa está mais frágil e com maior risco de cometer, mas esse sentimento passa, diminui, pode durar alguns minutos ou horas, e isso fica meio que num estágio oscilante, no estado oscilante. E também nós temos a questão da rigidez mental, ou seja, a pessoa se vê prisioneira de um círculo vicioso e viciado de pensamentos suicidas. Então, é como se ela não conseguisse enxergar outra possibilidade para a solução do seu problema que não seja o suicídio. E esse cerco de pensamentos repetitivos
vai aprisionando-a cada vez mais intensamente. Agora, um ponto muito importante, que nem sempre damos o devido valor. A maioria das pessoas suicidas, comunica claramente os seus pensamentos e as suas intenções de cometer suicídio. Elas não são muitas vezes levadas a sério, mas quase todas as pessoas que cometeram suicídio deram claros sinais, inclusive verbais, de que pretendiam cometer este ato. Então, nós temos aqui um conjunto de sentimentos comuns a quem está nesse estado mental, de tristeza, solidão, desamparo, desesperança, autodesvalorização, e para cada sentimento desse, um pensamento ou algo que elas vão externar, que elas vão vocalizar. Eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, os outros seriam mais felizes sem mim. Então, temos que estar atentos a esses sinais. Não são mimimi, não são para chamar atenção, não são vitimismo. Junto com outras características que já mencionamos, são sinais claros de que aquela pessoa está em estado profundo de sofrimento e precisa urgentemente de assistência, de amparo, de auxílio. Bom, e aqui nós temos algumas características que ajudam a identificar uma pessoa que já está em risco iminente de suicídio. Comportamento retraído, doença psiquiátrica, alcoolismo, como já comentamos, mudança na personalidade, isso está até no próximo slide, mas uma pessoa que muda o seu padrão de ser, alguém que era alegre, era extrovertido, era brincalhão, de repente fica retraído, não quer mais sair com os amigos, só fica no quarto, fechado, na cama. Então, essa mudança muito brusca do que era o normal da pessoa é um sinal muito claro de que algo de errado está acontecendo. Pessoas que passaram por perdas recentes, né, morte, divórcio, separação, que são, na verdade, rupturas de vínculos, também estão em maior grau de vulnerabilidade, cartas de despedida, mencionar repetidamente a intenção de morte ou de suicídio. Então, todas aqui são características que talvez uma delas apenas não seja muito indicativa, mas 2, 3 ou 4 são um claro sinal de que aquela pessoa está sob evidente risco de atentar contra a própria vida. E aí, um ponto que é muito importante, voltando logo para o início do que nós estávamos falando, a questão da faixa de vulnerabilidade dos adolescentes. Tem mais um reforço aqui no que a gente já falou. E aqui parece uma coisa até contraproducente, contrassenso, mas a melhor maneira de descobrir se uma pessoa tem pensamentos de suicídio é perguntar para ela. É da crença popular achar que se você perguntar se uma pessoa está pretendendo se matar, que isso vai dar ideia para ela de que ela vai querer se matar, então. Não funciona assim. Se uma pessoa está com esse quadro, ela já está considerando se matar. Talvez ela já tenha até planejado como fazer esse ato. Talvez até já tenha definido uma data onde ela pretende cometer esse ato. Então, não é você perguntar que vai dar ideia para ela. Pelo contrário, você vai dar oportunidade de um momento empático, onde ela vai poder se abrir para alguém que está interessado em saber o que está se passando com ela, e talvez isso seja a válvula, a porta escapatória para que ela fuja e não cometa esse ato. Então, se você estiver suspeitando de alguém que está em risco de suicídio, não tema, pergunte diretamente: você está pensando em tirar sua própria vida? Você considerou cometer suicídio? Isso, na verdade, é um alívio, porque elas vão poder falar claramente sobre o problema que elas estão passando. E aí sim, agora falando sobre a questão dos adolescentes, né? Porque é um período conturbado por si só. Quem recorda a sua adolescência vai compreender bem, é um período difícil de transição, você não é um adulto, você não é uma criança, ora é cobrado como um adulto, ora é tratado como uma criança, a sua personalidade está em ebulição, além dos hormônios,
Para nós espíritas, é um processo onde você está finalizando a sua encarnação, nessa virada dos 14 anos em diante. Então, muitas características emergem na nossa personalidade, nós não sabemos como lidar, fora as inseguranças, né? Enfim, todo o processo de transformação que o adolescente passa. Mas, além disso tudo, aliás, por isso tudo, é uma faixa de grande vulnerabilidade ao suicídio. Então, eu vou pedir para o Ricardo passar o vídeo, o segundo vídeo que eu mandei, que fala justamente sobre como lidar com essa questão dos adolescentes. I have my ups and downs, just like anybody else. Maybe more than anybody else. I can be hard to figure out. And I like my privacy. I don't want you looking over my shoulder all the time. But you know your kid better than anybody else. And if you think he's acting different than usual... Acting really down, crying all the time for no good reason. Or getting really mad. Not able to sleep, or sleeping too much. Shutting her friends out or giving her stuff away. Acting reckless, drinking, using drugs, staying out late. Suddenly not doing stuff he used to love. Or doing stuff that's just not like him. It might be nothing to worry about. It might just be high school. Or it might be something more. He might be depressed. Not just feeling down, really depressed. It might be that your kid is thinking about killing himself. It happens. More than you think. More than it should. And people say, I had no idea. I thought it was just a phase he was going through. I never thought she'd do it. I wish he'd come to me. I wish he'd said something. I wish I'd said something. When it's too late. So if you think your kid's acting different, if she seems like a different person, say something. Say, what's wrong? How can I help? And ask straight out. Are you thinking about killing yourself? It doesn't hurt to ask. In fact, it helps. When people are thinking about killing themselves, they want somebody to ask. They want somebody to care. Maybe you're afraid you'll make it worse if you ask. Like, you'll put the idea in their head. Believe me, it doesn't work that way. It doesn't hurt to ask. In fact, the best way to keep a teenager from killing herself is to ask, are you thinking about killing yourself? And what if they say yes? Or maybe. Or sometimes. Well, here's what you don't say. That's crazy. Don't be such a drama queen. You're making too much of this. That boy's not worth killing yourself over. That's not going to solve anything. You're just trying to get attention. You're not going to kill yourself. What you do say is, I'm sorry you're feeling so bad. How can I help? We'll get through this together. Let's keep you safe. a lot of people think about killing themselves. Adults and kids. Most of them never try it, but some of them do. So if your kid says, I'd be better off dead. I can't live with this. I'm gonna kill myself, take her seriously. Find someone she can talk to about it. Someone who knows how to help. Sometimes kids want to kill themselves because something happened. A breakup, a failure. But sometimes it goes deeper, and it's not going to go away by itself. Get some help. Talk to your doctor. Or a counselor at school. Or your minister. But don't just let it drop. And make sure that your kid always has someone to turn to. Someone he trusts. Make a list together, right then. 3, 4, 5 names. Put a suicide hotline number on there too. Have him keep that list in his wallet, so he always knows where to turn. Make sure your home is safe. If you have pills she could use to hurt herself, lock them up. If you have a gun, don't just lock it up. Get it out of the house. The bullets, too. And one more thing. If you think your kid might be about to hurt himself, don't leave him alone. Take him to the emergency room. Call 911 if you have to. We all have our ups and downs, but sometimes it's more than that. If you think something's wrong, the only way to find out is to ask. Ask straight out. Are you thinking about killing yourself? Don't wait until you're sure. Trust your gut, because it never hurts to ask. And it can make a big difference. All the difference. In your kid's life. Ótimo. Obrigado, então, Ricardo. Então, esse problema, ele, como já comentamos, afeta claramente os nossos jovens e jovens adultos, então precisamos estar muito atentos a eles. Gostaria de comentar um pouquinho o vídeo, mas o tempo já está bem avançado. Então, vamos para o nosso último ponto que eu trouxe para hoje, que é como ajudar alguém em sofrimento. Primeiro ponto, reconheça. Desenvolva a capacidade de perceber quem está em risco
de quem está em risco de suicídio por estar passando por algum momento, algum período de grande sofrimento. Então, como a gente comentou já naquele slide que eu citei, a pessoa, né, você não precisa ser um psicólogo, um psiquiatra, mas basta você atentar para essa frase, essa pergunta. A pessoa está deixando de funcionar como funcionava antes? Ou seja, ela está com uma mudança de comportamento muito grande, muito perceptível. E aqui tem um ponto de atenção, porque algumas pessoas, várias pessoas, gostam de projetar uma imagem mais forte. Então, mesmo que estejam em sofrimento, elas se esforçam ao máximo para não passar isso, seja por questão de que vão sentir envergonhadas ou porque não querem ser um peso para outras pessoas. Mas chega um momento que, por mais que elas se esforcem para não demonstrar que algo mudou, vai ser visível, se você prestar atenção. E aqui também pode acontecer, um segundo ponto para comentar, pode ser também algo contrário. De repente, uma pessoa que era amável, ou com quem você tinha uma relação cordial, né, no trabalho, ou na vizinhança, ou na família, e de repente essa pessoa se torna irritadiça, se torna agressiva. Se antes era uma pessoa solícita, ela se tranca, deixa de lhe ajudar e etc. A nossa tendência natural é se afastar de uma pessoa que se tornou meio que repulsiva, vamos dizer assim. Pois bem, isso pode ser um sinal justamente de que essa pessoa está no momento onde ela mais precisa de ajuda. Algumas pessoas expressam esse profundo sofrimento com mudanças que parece que tendem a querer afastar as pessoas dela, quando, na verdade, ela está muito necessitada do apoio e do amparo de alguém. Segundo passo, mostre-se disponível. Então, se você perceber que uma pessoa está em sofrimento maior, né, que está com essas características que já vimos até agora, aproxime-se dela e fale, olha, eu percebi que você não está tão bem assim, posso te ajudar, podemos conversar, você quer tirar um momento para de repente desabafar ou comentar algo a respeito? Então, mostre-se disponível. Mas aqui, 2 pontos, você tem que estar disponível de verdade, tanto em termos de tempo. Então, se você percebe que uma pessoa não está bem, de repente alguém que você encontra de vez em quando e você até quer ajudar, mas você tem um compromisso, então nem tente conversar. Fala, olha, eu percebi que você não está bem, agora eu tenho um compromisso, mas assim que eu terminar, eu volto a entrar em contato com você. Pode ser? E também, muito importante, ter disponibilidade de interesse. Porque uma das coisas que uma pessoa que está em sofrimento prontamente percebe é quando a pessoa com que ela está falando não está interessada no problema dela. Mesmo que uma pessoa que normalmente é meio aérea e não percebe as coisas, se ela estiver em sofrimento, ela vai perceber a falta de interesse da pessoa com quem ela fala e isso vai pôr tudo a perder. Então, ofereça algum tipo de disponibilidade para ouvi-la, o que for, apenas se você tiver tempo e verdadeiro interesse para isso. Terceiro passo, portanto, se ela concordar com a sua disponibilidade, é ouvir. Ouvir o que a pessoa tem a dizer. Mas não é ouvir de qualquer forma. Aqui nós temos que praticar o que se chama de escuta empática ativa. Escuta porque escutar é mais do que ouvir. Ouvir é ouvir um som. Escutar é prestar atenção. É onde entra a palavra ativa. A escuta ativa é aquela onde você esquece os seus pensamentos, os seus problemas e se concentra apenas no que aquela pessoa tem a dizer. Não dá para você prestar atenção no que alguém está falando enquanto você pensa se vai dar tempo de fazer o jantar, ou se a sua roupa já foi lavada, ou se o relatório que o chefe vai te pedir, você vai conseguir. Não dá. Não dá para ter uma voz na sua cabeça e outra falando contigo. Então, a escuta ativa é aquela onde você direciona toda a sua atenção para ouvir o outro, a tal ponto de que você seria capaz de fazer um resumo e narrar para essa pessoa o que ela acabou de contar. E para isso ajuda você a fazer perguntas onde ela possa esclarecer um pouco mais o que ela está contando. Cuidado para não fazer perguntas que mudem o assunto, porque isso vai passar a impressão de que você não está interessado no que ela tem a dizer. Parafraseie, ou seja, repita o que ela falou com as suas palavras. Então, isso é escuta ativa e auxilia a pessoa a revelar melhor o que ela está sentindo. E empática é você escutar colocando-se no lugar do outro, sem fazer julgamentos,
sem já estar imaginando que resposta você vai dar para o que ela está falando. É simplesmente você tentar entender o sofrimento, o sentimento que ela está tendo naquele momento. Tentar imaginar-se no lugar dela, com a experiência dela, com a bagagem dela, e como aquilo que ela está te contando poderia estar afetando ela. Então, escuta ativa e empática é a principal ferramenta que temos para ouvir e auxiliar quem nos procura ou quem nós procuramos para ajudar. E aqui um ponto muito importante nesse processo é lembrar que cada ser é único, cada pessoa é um universo distinto e diferente. Então, muitas vezes a pessoa está nos narrando, né, na etapa de ouvir os seus problemas, e a gente pensa, mas que besteira, ela tem tudo, ela tem uma família, ela tem um emprego, ela está abatida por conta desse fato, porque alguém difamou ela, ou no caso de um adolescente, porque o namoro acabou, isso é bobagem. Não. Então, é preciso entender que não importa muito, na verdade, as razões que levam a pessoa a estar daquele jeito, né? O conteúdo do pensamento da pessoa. Você não precisa concordar com isso, mas você tem que se solidarizar com o sentimento, ou seja, validar o que ela está sentindo. Falar, como a gente viu no vídeo do adolescente, poxa, eu sinto muito que você esteja sentindo isso, eu realmente lamento que você esteja atravessando, então é você se solidarizar com a dor, validar a dor que ela tem, e não fazer pouco caso disso. E aí, nesse ponto, também entra um ponto, uma questão que a gente deve observar, que é evitar frases feitas. Olha, depois da tempestade vem a bonança, não tem noite mais longa que não veja o sol raiar. Sabe essas frases feitas, tipo para-choque de caminhão? Pode ser úteis até em outras situações, mas para uma pessoa que está em dor, em sofrimento, isso não ajuda em nada. Na verdade, faz ela se sentir mais culpada, faz ela se sentir mais impotente, como se ela quisesse estar daquele jeito. É como se você falasse para um asmático, você não está conseguindo respirar, mas que bobagem, você está com dificuldade de respirar, tem tanto oxigênio no mundo, né? A pessoa não está assim porque ela quer, é uma doença, é uma característica é uma situação emocional, mental, muitas vezes até neuroquímica, que ela não consegue escapar. Então, evite frases feitas. E, finalmente, ofereça ajuda. Às vezes, o que ela está passando, você consegue auxiliar alguém com quem ela brigou, você, de repente, tem um bom relacionamento e pode ajudar, mas, às vezes, a ajuda que você pode oferecer é estimular essa pessoa a buscar uma ajuda profissional, psiquiátrica, psicológica, e se a pessoa também se permitir, uma ajuda espiritual, religiosa, né? De repente procurar, no caso, nós espíritas, o atendimento fraterno, para terapia de passes, o que for, como um complemento a um atendimento profissional especializado, geralmente nesses dois ramos da medicina, a psiquiatria e a psicologia. Bom, gostaria de detalhar mais, porém o nosso tempo já se esgotou, e eu pediria, então, ao Ricardo que passasse o último vídeo, que é um convite para quem está passando por essas dificuldades. Fica. Se a sua infância não foi tão perfeita como você sonhou, e se os seus pais não te amaram como você acha que eles deveriam ter te amado, não desiste da vida. Fica para mostrar como se ama e se educa um filho, tornando capaz de ser feliz. Fica para perceber que quando você é pai e mãe, não tem um poder mágico que você acha que seus pais têm. Se você amou alguém e foi maltratado, traído ou abandonado, não se culpe. Não pense que você não merece e não é digno de ser amado ou amada. Então não desiste. Fica. E não deixe mais que o seu coração seja um terreno baldio para o lixo afetivo ou a miséria moral dos outros. Fica e mostra a todos como se deve amar alguém, com toda a ternura e respeito que as pessoas merecem. Se na escola te humilham e menosprezam, não desiste da vida. Fica para mostrar que essas vozes não te definem. Sabe de uma coisa? Eu vou te contar um segredo sobre essas pessoas que nos humilham e tentam nos destruir. Elas, na verdade, apenas apontam e projetam em nós
a profunda dor e angústia que elas têm dentro delas mesmas. Então fica para mostrar como tratar dignamente os outros, projetando neles não apenas as nossas sombras, mas sobretudo a nossa luz. Se você acha que você não tem mais jeito, que não vale mais a pena viver, saiba que essa é a maior mentira na qual você acredita. Insista, não desista, fica. Eu já pensei em desistir, eu já planejei como desistir, mas resolvi ficar e tudo passou. Não teve mágica. A dor não passou no dia seguinte, também não passou no mês seguinte. Ela foi passando na sequência da vida. Eu fui ficando mais e mais forte. Acredite, vale a pena ficar e provar para todo mundo, e sobretudo para nós mesmos, que a vida vale a pena ser vivida. E se você me encontrar por aí, nas muitas palestras que faço, se puder, vá ao meu encontro e me dê um abraço e diz no meu ouvido que você ficou para provar que é possível ser feliz. Então é isso. Agradeço muito quem nos acompanhou até aqui. Espero que o conteúdo possa ter sido útil. Peço desculpas por ter avançado um pouco do nosso horário, mas esse assunto eu acho que ele permite. Então, muito obrigado a todos. E quem está em sofrimento, repito o convite do Rossandro. Fica. Vale a pena superar e provar para si mesmo que você é um vencedor. Olá, Paulo. Obrigado mais uma vez, a CA e todos os nossos ouvintes agradecem. Palestra perfeita, maravilhosa. Você mostrou as causas das pessoas, né, que estão deprimidas, que pensam em cometer o suicídio e, o mais importante, nos mostrou como devemos agir para evitar que essas pessoas cometam esse ato cruel com elas, principalmente, né, e que leva tristeza para todos que estão envolvidos. Muito obrigado novamente, que a paz do Mestre Jesus esteja com você, hoje e sempre, e nós agradecemos nossos irmãos que nos acompanharam essa noite, e já aproveitamos o convite para a próxima semana, sexta-feira, às 20 horas, onde estaremos aqui com um novo palestrante, um novo tema, mas sempre presente aí com esse projeto, né, de palestras virtuais. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado. Até mais. Até mais.